No ano de 2010, uma pessoa que nunca tinha sido política aqui no Brasil fez a pergunta que até hoje os brasileiros repetem. E foi dessa propaganda aqui. Eu vou baixar um pouco o volume, mas é um pouco alto, tá? Cuidado. Mãe, eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote 2222 para deputado federal. Valeu? 22. E o que você acabou de escutar foi a propaganda eleitoral do candidato na época e agora deputado federal, Tiririca. E ele se elegeu com essa pergunta: o que faz um deputado federal? Eu não sei, mas vote em mim e eu te conto. E ele disse, o lema dele era vote no Tiririca, pior do que tá não fica. O fato é que ficou pior. E hoje no Brasil, aqui a gente tem esse tabu de não conversar sobre política, porque senão famílias se separam, casais se desfazem, amizades vão para o beleléu. Tudo dá errado quando a gente discute política. Mas se você tem amigos e amigas daqui do Brasil, se você é casado ou casada com um brasileiro, e se você visita o país com frequência, tem certas coisas que você precisa saber. E é disso que nós vamos falar hoje neste episódio. Vamos falar um pouco sobre política no Brasil, sobre algumas palavras, um pouco de vocabulário que é importante e algumas partes culturais e históricas para você pelo menos entender o que é que a gente está falando quando a gente fala de política e um pouco das nossas atitudes. Agora vamos lá. Para começar, eu só queria reforçar o fato, ou reiterar, que Tiririca é deputado federal. E quando você reitera, você repete uma informação, provavelmente para ênfase, né? E é o que eu estou fazendo. E na época, Tiririca foi o deputado federal que recebeu mais votos na eleição aqui no Brasil. Ele continua sendo deputado e o mandato dele, ou seja, o período de exercício dele como deputado, vai até 2027. E a primeira palavrinha importante é mandato. Um presidente, um político, tem um mandato, normalmente de 4 anos, mas para senador é de 8 anos. E antes de começar a falar sobre cargos e trabalhos, uma coisa que você tem que saber a diferença é entre os verbos escolher e eleger. E só para complicar e facilitar, vou colocar mais 2 verbos no jogo, que são optar, se escreve O-P-T-A-R, optar, e selecionar. São 4 verbos muito bons nesse campo. Hein? O primeiro deles a gente vai dizer que é eleger. E quando você elege alguém, ou alguma coisa, normalmente é alguém, isso é quando você escolhe esse alguém para um propósito específico, e normalmente por meio de votação. Então, os políticos são eleitos. Eles não são escolhidos, por assim dizer, para serem políticos. Não. Eles são eleitos para ser presidente, deputado e por aí vai. Já escolher é quando você compara, você vê outras coisas, né? Dentre muitas opções, você escolhe aquele que você prefere. E quem escolhe, escolhe uma coisa que para ele é boa e o resto que não foi escolhido não é bom para essa pessoa. Você pode ir para uma loja e escolher uma roupa boa para você. Ou você pode escolher o que vestir hoje à noite. Mas, para a eleição,
você elege o diretor da escola, elege um político ou coisa do tipo. Optar é quando você escolhe e é obrigado a fazer uma escolha. Normalmente, quando você visita um site, você deve optar por receber informações do site ou não. Então, você é obrigada a fazer uma escolha. Então, você tem que optar. E quem seleciona faz uma seleção. Ela pensa, ela raciocina e escolhe alguma coisa com base em razões e fundamentos claros. Então, você tem uma empresa, você vai selecionar um bom candidato para fazer determinado trabalho. Então, os verbos foram escolher, eleger, optar e selecionar. E as eleições começam quando muitas pessoas escolhem os seus candidatos e elegem aqueles melhores ou mais, prediletos para entrarem, porque nem sempre são os melhores que entram, né? Aqui no Brasil, as eleições ocorrem de 4 em 4 anos. E cada eleição tem um intervalo de 2 anos. Como assim, Eliakim? É simples. Em uma eleição, nós escolhemos o presidente, os deputados federais e outros cargos grandes. E noutra eleição, nós escolhemos os governadores e os cargos estaduais e outras coisas mais específicas das cidades. E os cargos principais aqui dos políticos no Brasil são, no nível federal, o presidente, e o presidente preside o país. Recentemente, nós tivemos uma presidenta ou uma presidente. Normalmente, palavras que terminam em ente não têm feminino. Então, o presidente, a presidente. O chefe, a chefe. Mas pelas mudanças culturais mais recentes, nós também falamos a presidenta, a chefa. Algumas pessoas torcem o nariz para isso, e quando elas torcem o nariz, elas fazem assim com o nariz, e mostram que não aprovam. Então, algumas pessoas torcem o nariz para a palavra presidenta, mas o idioma é vivo, né? Ele muda na boca das pessoas. Depois dos presidentes, nós temos, no nível federal, o deputado federal e o deputado estadual, que criam leis no nível federal e criam leis no nível estadual. E eles também fiscalizam, ou seja, eles inspecionam e veem se tudo está funcionando corretamente. No nível estadual, a gente tem deputado estadual, né? Agora, no nível municipal, nas cidades, nós temos os vereadores, e o vereador é o representante da sociedade na cidade, no município. Então, aqui em Salvador, nós temos os vereadores da cidade. Do estado, nós temos os deputados estaduais. E no país, nós temos os deputados federais pelo estado da Bahia. Basicamente, eles criam leis e fiscalizam. E aí a gente tem o Senado Federal, que são os grupos dos senadores. O equivalente do presidente, mas no nível estadual, é o governador ou a governadora. E o equivalente do presidente no nível municipal é o prefeito ou a prefeita. Então aí está toda a chatice para você. Olha, eu até me considero uma pessoa consciente e politizada, ou seja, uma pessoa que presta atenção na política e entende mais ou menos o que está acontecendo. Anote aí a palavra, uma pessoa politizada.
Mas eu vou te contar. Não tem coisa mais chata na vida de um cidadão do que acordar no domingo de manhã e ter que ir votar. E eu digo ter que ir votar com razão, porque aqui no Brasil a votação é obrigatória. Tem um limite de idade, né? Quando a pessoa tem mais de 70 anos ou menos de 18, o voto é facultativo. E qualquer coisa que é facultativa, ela é opcional. Você pode escolher fazer ou não fazer. Como quando alguns dias especiais no Brasil são dias de trabalho facultativo. Queria que fossem todos, mas não dá. Mas como eu disse, o voto aqui é obrigatório. E se você não vota, tem algumas consequências. A mais chata delas é ter de pagar uma multa. Não é uma multa muito alta, mas você tem que ir pagar. Eu já paguei uma vez por causa de um erro no sistema das eleições na minha cidade natal, Maracanaú, mas não é um valor muito absurdo, não. O chato é que isso impede você de conseguir muitas coisas aqui no Brasil. Então, a gente vai exercer o nosso dever de cidadão, ou o nosso direito de votar, mas com uma arma na cabeça, porque quem não vota, paga. E como é que a gente escolhe os nossos candidatos? Talvez você pensasse, bom, a gente avalia as propostas que cada candidato tem, né? Vamos ver aqui o que esse candidato está oferecendo. E como é que você sabe o que os candidatos propõem? E aqui o verbo é propor. É um verbo de conjugação difícil, então tem que guardar no coração. O vereador ou o candidato propõe e eu proponho. E o presidente propôs. E a senadora fez uma proposta. Anote essa conjugação porque ela é muito chata. Bom, normalmente a gente imagina que um político vai visitar as casas, as ruas e vai conversar com as pessoas. Mas com uma população de mais de 200 milhões de pessoas e com uma extensão geográfica como o Brasil tem, é impossível ir de casa em casa e falar com todo mundo. Então nós temos a propaganda eleitoral. Aqui no Brasil, a propaganda eleitoral pode acontecer de várias formas. Na televisão, nós chamamos popularmente de horário político. Normalmente, o horário político acontece ali perto do almoço, que é entre meio-dia e 1 da tarde, e ali à noite, entre 8 horas e 9 da noite, que é a hora que a família toda está reunida para ver as propostas dos candidatos. Normalmente o que acontece é as famílias desligam a televisão no horário político ou assistem, mas porque o controle remoto está longe. Eu adorava assistir o horário político quando era criança, porque eu colocava a televisão no mudo, né, eu tirava o volume da televisão e fazia uma dublagem, como se fossem personagens de algum desenho ou um filme. Eu ficava, tudo bem? Meu nome é o candidato tal. Eu tenho um buraco aqui no meu nariz, eu quero coçar. Será que eu consigo coçar? Ou outra voz do tipo, oi, tudo bem? Eu só quero o seu voto. Coisa do tipo. Claro, isso era coisa de criança. Hoje em dia eu prefiro não assistir. Quando a propaganda política é feita de outros modos, né, de uma maneira mais concreta no dia a dia, a gente tem panfletos, que a gente chama de santinho, a gente tem cartazes, tem broches, tem bottoms, toda uma parafernália para conseguir mostrar às pessoas quem são os candidatos e quais são suas propostas. E eu falei aqui uma palavra que é boa para o seu vocabulário. Parafernália. E a parafernália é todo aquele equipamento ou as coisas necessárias para fazer determinada tarefa. No caso, a parafernália política é para mostrar o que é que os políticos estão fazendo. Temos parafernália médica. Eu, na minha sala de aula, eu tenho a minha parafernália para trabalhar.
normalmente é um sentido um pouco negativo. Daí, você talvez pense, tá, mas talvez isso custe um pouquinho de dinheiro, né? Na verdade, custa muito dinheiro. Mas, aqui no Brasil, os candidatos não precisam pagar com o dinheiro do próprio bolso. Ou seja, eles não precisam pagar com o seu próprio dinheiro. No Brasil, a propaganda eleitoral na televisão é obrigatória e gratuita, e cada candidato recebe mais ou menos tempo na TV de acordo com o tamanho do partido em que eles estão. Se for um partido muito grande, com muita presença política, eles têm mais tempo. Se eles tiverem um partido pequeno, ou como às vezes na televisão eles falam, um partido nanico, e nanico é pequenininho, quando a gente fala de uma pessoa nanica, é uma palavra pejorativa, e é uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa baixinha, tipo ali. Minha mãe é um pouco nanica, ela tem 1,50, eu acho. Bom, ela é nanica para os meus padrões, que eu tenho 1,77. Mas, para os padrões da minha mãe, ela está na média. E minha irmã também, né, tem essa altura. E aí, sim, voltando. Então, para um partido nanico, tem pouco tempo na TV. Também existe uma coisa chamada de fundo eleitoral, mas eu não vou falar de coisas muito específicas. É só para saber que todas as eleições o governo dá uma quantia específica, um valor em dinheiro para cada partido e os partidos dividem esse valor para cada candidato. E aí os candidatos podem comprar panfletos, podem comprar santinhos e podem comprar votos também. Aliás, comprar votos não podem não. A compra e a venda de voto aqui no Brasil é crime. Mas não é só porque seja crime que a gente vai deixar de fazer, não é verdade? Afinal, todos os dias alguém assassina alguém e matar é crime. Então, não é a lei que impede. E quando eu falo de comprar votos, aqui no Brasil é uma coisa realmente presente, infelizmente. Na minha cidade, e aqui eu não vou falar nomes de pessoas, mas desde a minha infância eu via vereadores, candidatos a prefeito, todo mundo comprando voto. Às vezes a compra de voto acontece assim, na cara dura, ou seja, de maneira óbvia, sem vergonha nenhuma, na cara dura, e eles chegam e dizem: você quer quanto pelo seu voto? Ou, como a gente falava lá no Ceará, tu quer quanto pelo teu voto? E aí alguém dizia R$100 e estava pago. Ou o chefe da família, uma chefe de família, o pai ou a mãe, ia negociar diretamente ali com o vereador ou com alguém responsável, né, um representante. Aqui, a compra de voto não acontece só com dinheiro. Acontece também com objetos, por exemplo, uma carrada de areia para uma reforma, ou um milheiro de tijolo para construir uma casa. E a coisa mais absurda que eu já vi uma pessoa aceitar como pagamento pelo voto foi um par de galinhas. Né? Eram galinhas do pescoço pelado, aquelas galinhas que não têm penas no pescoço. A pessoa ganhou 2 galinhas e vendeu o voto dela. É o nível de coisa que a gente vê aqui. E aí talvez você se pergunte, mas Eliakim, se isso é crime, não fazem nada para combater esse crime? Fazem. Mas quando a gente tem uma chance para fazer algo por debaixo dos panos, a gente faz. E por debaixo dos panos, quando alguém faz alguma coisa por debaixo dos panos, alguém faz alguma coisa secreta, que ninguém pode saber. Geralmente clandestina ou ilegal. Então, a compra de votos
acontece por debaixo dos panos. Nunca é uma coisa tão aberta assim. Quando ela é muito aberta, aí as pessoas podem processar os candidatos e os políticos por corrupção. E corrupção vem da palavra corromper. E aqui no Brasil, o P é bem pronunciado, corrupção. Algumas pessoas até falam corrupção. Em Portugal, eles falam corrupção, o P é mudo, e tem essa diferença de pronúncia. Mas você vai encontrar muita pronúncia aqui no Brasil. Algumas pessoas não conseguem pronunciar direito e falam corrupção, o que já é uma coisa fora do padrão. Tem processos, tem todo tipo de condenação, mas infelizmente a atitude do brasileiro, e é o que eu estou generalizando, o que nunca é muito inteligente de fazer. Mas eu preciso generalizar, porque senão nós vamos falar aqui por 2 horas. Em geral, a atitude do brasileiro em relação a esse tipo de coisa é que tudo acaba em pizza. E essa é uma frase que significa que no final vai ter barulho, vai ter confusão, mas no final não vai ter nenhum resultado. Tudo vai ficar igual ao que estava antes. Essa frase, tudo acaba em pizza, tem uma origem interessante. Foi lá da década de 1960 e isso foi por causa de uma crise em um time. Então, a equipe de administração desse time se reuniu e ficaram discutindo por várias horas. Na verdade, eles discutiram durante 14 horas e depois da discussão, a equipe decidiu ir para uma pizzaria. No final, eles foram para a pizzaria e no jornal publicaram: crise do Palmeiras, que foi o time específico, crise do Palmeiras termina em pizza. Ou seja, não mudou muita coisa, tudo se resolveu em pizza. E hoje em dia, a gente diz que quando tem algum tipo de investigação política, vai acabar em pizza. Ou seja, não vai ter nenhum resultado que mude o que aconteceu. E na nossa pequena discussão de hoje, que ainda vai ter outros desdobramentos, ou seja, novas discussões e novos episódios no futuro, a gente falou um pouquinho sobre as eleições aqui no Brasil. Falamos primeiro da diferença entre 4 verbos: eleger, escolher, optar e selecionar. A gente falou sobre os principais cargos eleitorais aqui do Brasil, que são vereadores, deputados, governadores, prefeitos e presidente. A gente também falou do mandato, ou melhor, o mandato eu estou falando agora, que é o período de trabalho de um desses cargos eletivos, né? O mandato de um presidente é 4 anos, o mandato de um senador são 8 anos, o mandato de um vereador são 4 anos e por aí vai. A gente também falou um pouco sobre a propaganda eleitoral, que aqui no Brasil é gratuita para os candidatos e obrigatória, ou seja, ela deve acontecer, é obrigatória, e que elas são também pagas com dinheiro público. Uma coisa de que a gente não falou foi a qualidade dos candidatos, mas pelo Tiririca e pelo tipo de propaganda eleitoral, você pode multiplicar por 100 e aquilo ali você não vai ter nem 1/5 do que a gente tem no Brasil, de candidatos malucos. Desde o samurai taxista, que foi um candidato do Brasil, o samurai taxista e o caneta azul. A gente também tem um Hulk brasileiro e vários outros candidatos, mas isso fica para outro dia. E a gente também falou um pouco sobre o voto obrigatório aqui no Brasil, compra de votos e a atitude geral do brasileiro de não vai mudar nada, que se reflete na frase acabou em pizza, ou tudo acaba em pizza. Num próximo episódio nós vamos falar de mais, mas vamos em pequenas doses, né? Falar de política tem que ser uma coisa em dose homeopática, senão a gente morre de raiva e a solução não é muito feliz para isso.
Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.